Meus irmãos, uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Jesus. Jesus abençoe a nossa noite, o nosso estudo. Abençoe a nossa irmã Catrine, que vai fazer o estudo dessa noite. Ela vai trazer um tema muito importante que vai nos ensinar muito na nossa vida. Ela vai dizer o título e nós vamos prestar muita atenção. Vamos acerenar os nossos corações, os nossos pensamentos. Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que Jesus abençoe a cada um. Quem está fazendo o tratamento, fortaleça os pensamentos no bem e no amor. Para você que está em casa, Jesus abençoe o seu lar, abençoe a sua família, a sua saúde, abençoe a sua paz. Que você possa ter paciência para lidar com as dificuldades da sua vida. Querido Mestre Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos acordado mais um dia. Que o Senhor possa nos abençoar, nos livrar de todos os males, nos proteger. E agradecemos por fazer isso por nós, por nos proteger, por nos livrar. Que o Senhor possa abençoar as pessoas que não puderam vir, as pessoas que estão passando por dificuldade de saúde, precisando do vosso amparo. Que a tua luz infinita possa nos fortalecer, para que tenhamos pensamentos positivos, para que possamos fazer caridade, para que possamos evoluir pelo menos um pouquinho nessa encarnação e que possamos voltar para casa um dia com menos dívida, com mais perfeição, com mais amor no coração. Que assim seja. Vai tirar? Boa noite a todos, meus amigos queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva nossos corações e que a nossa mente possa estar em sintonia com a espiritualidade da casa, que a gente possa receber essas luzes, que elas possam desfazer as sombras que nós ainda carregamos dentro de nós. Nós vamos conversar sobre um tema que é muito atual. Um tema que vai nos ajudar tanto a nos conhecermos um pouquinho melhor, quanto a nos mantermos em mais equilíbrio, com mais saúde, com mais bem-estar durante os nossos dias. É o capítulo 14 do livro Pão Nosso. E o título desse capítulo é Páginas. E o Emmanuel vem comentar acerca daquilo que a gente entra em contato através da leitura, seja uma leitura de um livro, a leitura de uma página na internet. E a gente sabe que atualmente o volume de informação que chega até a gente é muito grande. Se a gente for parar um pouquinho para pensar, nunca na história da humanidade a gente teve tanta abundância de informação. Se nós olharmos um pouco para trás, a gente vai perceber que na época de Jesus, por exemplo, não havia uma circulação tão grande de escritos. Primeiro porque era muito difícil obter o papel da época, que era o papiro, ou os pergaminhos, o papiro feito de uma planta, os pergaminhos feitos de couro de animais. Então registrava-se pouco os pensamentos daquela época. Mas hoje em dia não. Nós temos tantos livros, tantas páginas na internet, tantos vídeos disponíveis no YouTube, podcasts, uma infinidade de meios pelo qual a gente dissemina a nossa palavra. E se a gente parar para pensar, a palavra, ela é uma roupa, uma veste do nosso pensamento e do nosso sentimento. Então, o Emmanuel vem trazer para a gente na noite de hoje que quando a gente entra em contato com essas escritas, na verdade, nós estamos entrando em contato com a alma
o espírito daquele que escreveu. Nós estamos entrando em contato com o pensamento do escritor, com o sentimento do escritor. E por isso a importância de nós estarmos atentos a tudo que nós acessamos no nosso dia a dia. Mesmo que sejam conteúdos psicografados, ele vai trazer e nós vamos analisar essas informações no decurso do nosso estudo. A importância da gente analisar, da gente discernir tudo que nós entramos em contato. E isso é uma fonte de autoconhecimento. Por quê? Emmanuel tem um texto interessante em que ele vai tratar desses alimentos espirituais. E ele vai dizer que as abelhas, os insetos, eles se alimentam do néctar das plantas, né? Os animais, os mamíferos têm a sua alimentação própria. E ele vai dizer que os abutres se alimentam daquilo que está deteriorando. Então, pelo alimento espiritual, a gente consegue definir, a gente consegue mais ou menos divisar qual é a evolução ou qual é a busca do espírito na sua evolução. Então, se a gente acessa conteúdos violentos, conteúdos baixos, conteúdos fúteis, a gente dá uma amostra daquilo que nós estamos buscando em termos de elevação espiritual. Então, se a gente começar a prestar atenção em nós mesmos, nós temos ali uma pista muito segura daquilo que nós precisamos melhorar em nós. Então, ele vai desenvolver esse raciocínio ao longo do nosso estudo. E como eu comecei tratando dessa questão da abundância de informação, se nós olharmos para trás na nossa história, eu disse que nós tínhamos escassez de informação. E era uma escassez não só da informação do dia a dia, das notícias, mas era uma escassez também até de divulgação das informações espirituais. Quando a gente pega a biografia de Eurípides Barçanufo, que foi um grande trabalhador do espiritismo, foi uma pessoa muito culta, a gente tem a informação na biografia dele que no início do século passado ele queria estudar o Evangelho, mas ninguém naquela época, nenhum leigo, ou seja, fora das paredes da igreja, não se tinha acesso à Bíblia. A igreja não recomendava que os seus fiéis estudassem a Bíblia por conta própria, para evitar más interpretações, para evitar qualquer tipo de mudança naquele padrão de ensino que eles queriam manter. E Eurípides Barçanufo era um grande estudioso, uma pessoa muito culta, e queria ter acesso a isso, e também encontrou essa dificuldade. Até que ele conseguiu um exemplar, né, do Novo Testamento, com um padre muito amigo, e começou a fazer os seus estudos, as suas reflexões acerca daquele conteúdo espiritual que havia ali. Mas isso foi uma exceção. A regra geral era que não se tinha acesso a esse tipo de leitura. E quando se tinha, muitas vezes as traduções, né, que chegavam aqui no Brasil estavam em latim, então a maioria da população não conseguia realmente ter acesso às informações espirituais. O que a gente vê que contrasta muito com a nossa atualidade. Porque o que nós temos de livros disponíveis, de bons livros, de boa literatura espírita, para que a gente possa alavancar a nossa evolução espiritual, é um número sem conta. Só o Chico Xavier psicografou mais de 400 obras. Se a gente fosse se dedicar a aprofundar em cada título, talvez uma encarnação seja pouco, porque nós temos as obras de Kardec, Leon Denis, nós temos
temos inúmeros pensadores que vão contribuir com o nosso enriquecimento espiritual. No entanto, a maioria de nós, na maior parte do tempo, mesmo que não seja todo o tempo, a gente se dedica a quê? A nos alimentarmos daquilo que há de pior, de mais tóxico na nossa sociedade. A gente fica preocupado em estar em dia com as informações da internet, ali nas redes sociais, então nós tomamos conta da vida dos outros, nós ficamos sabendo de tudo de ruim que acontece no mundo através dos telejornais. Eles fazem questão de dar uma seleção daquilo de pior que aconteceu. Será que no mundo não está acontecendo nada de bom nesse momento? Por que será que as notícias só giram em torno das tragédias? Por que não há um equilíbrio? É porque nós ainda estamos sendo nutridos por esses tóxicos. Porque a gente ainda se compraz em saber daquilo de ruim que está acontecendo do lado de fora da nossa casa. E isso prejudica profundamente o nosso lado espiritual. E é isso que o Emmanuel vem chamar a nossa atenção na noite de hoje, para que a gente fique um pouco mais atento. Ele vai comentar um versículo que está na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Parece muito complicado, mas esse aqui é um roteiro para que a gente possa fazer boas escolhas daquilo que nós vamos acessar no nosso dia a dia. Tiago vem trazer para a gente o caminho. Isso que eu estou vendo é puro, é pacífico, é moderado ou está ali me incitando a tomar partido de A ou de B. Isso é tratável? Nós vamos olhar aqui com mais calma cada um desses adjetivos que o Tiago coloca naquilo que vem do alto. O que eu estou acessando possui misericórdia? Produz bons frutos? É imparcial? Ou toma partido? Tem hipocrisia? Tem segundas intenções ali por trás? Tem um discurso de ódio revestido de tentativa de liberdade ou de algo que parece atraente à primeira vista, mas que no fundo, quando nós vamos analisar, está ali destilando ódio, preconceito, venenos. Então Tiago deu para a gente um roteiro. Tudo que nós vamos analisar, tudo que nós vamos ler, tudo que nós vamos entrar em contato, que nós vamos estabelecer sintonia pelo pensamento, precisa passar por todas essas análises. É puro, é misericordioso, é pacífico. Porque senão posso estar entrando em contato com algo extremamente prejudicial, revestido de algo inofensivo. Emmanuel começa o texto dizendo que toda página escrita tem alma. E nós que lemos, os crentes, precisamos auscultar a natureza, investigar. Isso vem do alto? Isso não vem do alto? E esse é o processo que Kardec fazia na hora de selecionar as comunicações que ele ia compilar e publicar nos livros. Primeiro, que ele via se aquilo ali, se havia uma concordância entre todos os espíritos que se comunicavam sobre determinado assunto. E depois ele passava aquilo ali por esses crivos. Isso é útil para alguém? Isso é verdadeiro? Isso traz benefícios? Então a gente precisa aprender a discernir, porque nós
emitimos energias através do nosso pensamento. E essas palavras, mesmo quando são escritas, elas carregam a vibração daquele que as escreveu. São fluidos mentais que estão ali condensados na forma de palavra. E às vezes nós estamos entrando em contato com fluidos que vão nos fazer mal. Então, Emmanuel continua, e em um outro livro, ele vai comentar também esse mesmo versículo de Tiago. E nesse outro livro chamado Roteiro, ele vai dizer que todas essas energias mentais que nós emitimos, todos nós, seres habitantes do planeta Terra, sejamos encarnados ou desencarnados, a gente emite pelo pensamento energias. E a maioria de nós está emitindo energias que não são energias que vão subir, que vão alçar voo para as esferas superiores. A maioria de nós está emitindo um padrão vibratório baixo, que sequer vai deixar a nossa atmosfera terrestre. E que isso são como raios, que podem ser raios luminosos, que vão levar para aqueles que entram em contato sensação de paz, de tranquilidade, de bem-estar, mas também podem ser raios destruidores, que vão nos trazer inquietação, angústia, ansiedade, depressão, medo. Hoje em dia, a sociedade está doente mentalmente. Nós vemos a quantidade de pessoas que estão apresentando síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Por quê? Porque nós estamos aqui numa atmosfera muito conturbada e nós precisamos aprender a nos proteger dessas emissões de todos que estão à nossa volta, nos dois planos da vida, tanto encarnado quanto desencarnado. Porque o nosso pensamento ele vai gerar energias, e podem ser energias do bem ou do mal, que vão elevar e que vão derrubar. Energias de vida ou energias deletérias, de morte. Vai depender da nossa vontade, da nossa intenção, do conteúdo que aquilo ali está trazendo. E muitas vezes, essas leituras, elas podem vir numa forma bonita, com belas palavras, mas desprovidas de conteúdo, desprovidas de essência. Às vezes a gente floreia muito, né, nas palavras, mas a gente perde em profundidade, a gente fica no nível raso. E nós já entramos na era do Espírito. Todos nós que estamos aqui, na noite de hoje, acreditamos que somos espíritos imortais. Então nós já estamos na era do Espírito. Nós não estamos mais puramente com o olhar fixado na matéria. E se estamos na era do Espírito, precisamos analisar e nos enxergarmos como espíritos, como seres que vão carregar daqui a colheita daquilo que plantaram aqui. Então, todos esses contatos que a gente estabelece, esses vínculos, esses fios mentais, eles vão ser determinantes na nossa colheita posterior. Se perdi tempo, se me iludi, se me enganei, se aproveitei esse tempo para me instruir, para melhorar, para acrescentar algo de útil, bom e verdadeiro. Então, quando nós acordamos para a importância de nos enxergarmos como espíritos, a gente se torna um foco de luz. Porque aí o nosso pensamento, ele não é uma coisa abstrata, ele é algo vivo, ele se exterioriza. E nós, quando despertamos para isso, para essa importância de bons pensamentos, nós vamos virar focos de luz, auxiliando não só aqueles que estão à nossa volta, mas auxiliando o próprio planeta na sua evolução, porque os mundos também evoluem, assim como os seus habitantes. E nós temos essa missão. Kardec, no Livro dos Espíritos,
ensina para a gente que o pensamento ele é um atributo do Espírito. E que esse pensamento, ele é força criadora. Ele vai modelar tanto as almas quanto os mundos. Então, quando nós recebemos as informações que estão vindo do exterior, nós estamos nos conectando à alma daquele escritor, daquele palestrante, daquele que está ali trazendo para a gente um conhecimento útil ou não. Então, o que será que nós temos buscado? O que temos lido? De que estamos nos alimentando? Essa é a pergunta que todos nós precisamos fazer para nós mesmos. Os pensamentos inferiores, eles intoxicam a nossa mente e geram doenças espirituais. E essas doenças espirituais, mais tarde, vão se manifestar no nosso corpo físico. Aí Joana de Ângeles chama a atenção para a gente. A vigilância é o preço que pagamos para nos mantermos seguros, saudáveis. Então é preciso o tempo todo estar atento, analisar, sermos críticos, não no sentido de olharmos algo e imediatamente condenarmos, mas no sentido de dizer: isso agrega valor na minha vida? Isso traz um bem para mim? Isso é ser crítico, isso é colocar aquilo que a doutrina espírita vem nos trazer. Quando nós analisamos aquela frase de Tiago, que ele vai dizer que aquilo que vem do alto precisa ser puro, ele está dizendo que aquilo ali não pode ter segundas intenções ocultas, não pode querer nos manipular. Quando ele diz que precisa ser pacífico, ele está nos pedindo que aquilo ali que nós estamos entrando em contato não seja algo que vai despertar sentimentos violentos na gente. Vontade de agredir, desejo de agredir, de responder à altura. Precisa ser moderado, sem extremismos, porque às vezes nós assumimos uma postura extremista. Nós crescemos acreditando numa verdade e nós nos negamos de entrar em contato com aquilo ali e ter a possibilidade de mudar de opinião. Quantas vezes crescemos doutrinados, pensando de certa forma, pela sociedade, pela família, pela religião, e somos incapazes de questionar se aquilo ali é certo ou não. Gente, tudo na vida evolui. A própria obra de Kardec vem trazer isso para a gente. O Espiritismo, ele não é algo que Kardec nos trouxe pronto. Ele é progressivo. À medida que vamos evoluindo, vamos tendo cada vez mais acesso a informações espirituais cada vez mais superiores. Então a gente precisa de um olhar crítico acerca de tudo que está chegando, para discernir aquilo que está chegando do mais alto e aquilo que está chegando de zonas inferiores, que querem o atraso do nosso planeta, que querem permanecer na zona escura. Porque existem essas forças. Mas aí vocês vão falar assim: não, você está dizendo que existe Deus e existe o demônio? Não, existe aqueles espíritos que já se purificaram, que alcançaram a inteligência e o amor, e existem aqueles que ainda são ignorantes, e por ignorarem a verdade, o amor, o que eles produzem é ruim, é mau. Então, esses espíritos que ainda estão na ignorância, eles estão por toda parte, intuindo os encarnados a produzirem conteúdos superficiais, enganosos, a disseminar o ódio, a disseminar o desregramento em todos os sentidos, sexual, de bebida, de consumo exagerado. Então existem. Nós não podemos ser ingênuos ao ponto
de acreditar que tudo que chega, até mesmo as psicografias, são todas bem intencionadas, porque não são. A gente precisa analisar o conteúdo de tudo. E Kardec nos pede isso. E ele chega a repetir uma frase, que nós até dizemos que é dele, mas na verdade é uma frase do espírito Erasto, que é um discípulo do apóstolo Paulo, que ele diz que é melhor a gente rejeitar várias verdades do que nós acolhermos, aceitarmos uma única mentira. Então, olha a seriedade dessa fala. Olha o nosso papel. Em tempos de fake news, em que às vezes a gente recebe algo no WhatsApp e sem analisar se aquilo é verdadeiro ou não, a gente sai repassando como se fosse uma verdade pura. Nós estamos indo contra aquilo que Kardec nos recomendou, que Erasto nos recomendou na escrita do Livro dos Médiuns. Nós estamos aceitando mentiras que às vezes vêm embrulhadas em uma aparente verdade e estamos repassando aquilo como se fosse algo bom, útil, verdadeiro. É isso que Kardec nos pede quando pede que a gente passe pelos crivos, pelas peneiras, que a gente seja capaz de discernir. Mas para discernir, a gente precisa ter conhecimento. A gente precisa saber. A gente precisa ter argumentos, ferramentas, subsídios, bagagem, para que a gente possa juizar com clareza. E isso a gente só atinge pelo estudo. Emmanuel tem um texto muito profundo, que ele fala a todos os espíritas. Se nós tivermos tempo, no final eu até gostaria de ler alguns trechos, ele é um texto grande, mas vale muito a pena, acerca do nosso papel como espíritas. Então, se a gente conseguir, no finalzinho eu passo. Então, quando a gente analisa aquilo que chega até nós, as perguntas são: depois que eu li, eu me tornei mais misericordioso, mais pacífico, mais fraternal? Se não, não passe adiante, evite aquele conteúdo da próxima vez, porque nós estamos ali fugindo de algo que é responsabilidade nossa, de não disseminar o mal, de não disseminar a ignorância, as sombras. É interessante que às vezes nós temos mais dificuldade de rejeitar algum conteúdo que seja inferior quando esse conteúdo encontra ressonância em nós. Eu vou trazer uma passagem que está descrita no livro Paulo e Estevão, e ela aparece também em Atos dos Apóstolos, que é uma passagem em que Paulo está naquelas suas viagens em missão apostólica, divulgando o Evangelho de Jesus, e ele chega numa cidade e encontra uma pitonisa, uma médium. E o espírito que se comunica através daquela médium começa a exaltar Paulo e Silas, que era o companheiro dele naquela viagem, dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo, que anunciavam o caminho da salvação, tecendo vários comentários elogiosos a respeito de Saulo e Silas. E aí, Saulo, na verdade já Paulo, Paulo tem uma atitude estranha aos olhos de Silas. Ele ordena que aquele espírito deixe de comunicar-se através da pitonisa, da médium.
e aquele espírito para de se comunicar. E aí Silas, ao final do acontecimento, pergunta para Paulo por que ele fez aquilo. Porque o espírito, ele falava em nome de Deus. E aí ele se pergunta, a propaganda que aquele espírito fazia, falando bem dos dois, elogiando os dois, não seria bom para que as pessoas pudessem se interessar pela boa nova, pela mensagem que eles estavam levando? E aí olha o que Paulo responde para Silas. Silas, poderíamos na terra julgar qualquer trabalho antes dele ser concluído? Ele estava ali se referindo ao trabalho missionário dos dois, de levar o Evangelho. Eles estavam no meio do trabalho, chegando naquela cidade. Então ele faz essa pergunta. Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. O que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores? Seria justo a gente aceitar os títulos que não merecemos quando o próprio Jesus rejeitou o qualificativo de bom mestre? Então, olha como foi o raciocínio de Paulo. Aquele espírito que estava ali estava insuflando nele o orgulho, a vaidade, sentimentos que não condizem com aquilo que o Evangelho pede. E olha a atitude que ele teve. Imediatamente identificando que aqueles sentimentos poderiam brotar nele ou em Silas, ele trata de afastar aquele espírito. Mas nós, quando entramos em contato com algo que nos dá prazer, que nos faz nos sentirmos ali valorizados, nos sentirmos importantes, a gente faz o quê? A gente quer sempre mais. E não percebe a armadilha escondida por trás de determinados elogios, mesmo que a gente esteja fazendo um bom trabalho. O elogio pode, muitas vezes, atrapalhar ao invés de auxiliar. Se a pessoa não está preparada, se ela não é humilde o suficiente, um elogio pode abrir brecha para um processo obsessivo, que pode até se tornar uma fascinação no futuro. Então, não que a gente não deva incentivar sim, mas esses elogios excessivos, eles não condizem com a maioria daquilo que nós estamos produzindo aqui no planeta Terra. Não tem nenhum santo, não tem ninguém puro, estamos todos em trabalho, assim como Paulo. E olha quanto trabalho Paulo executou em 30 anos de apostolado. Nós estamos tão distantes de tudo que ele fez para achar que merecemos ser elogiados e reconhecidos. Então, que nós estejamos atentos quanto a isso também. Nem todos que falam de Deus procedem de Deus, vêm de Deus. Nem todas as intenções são puras, são boas, são pacíficas. Aquela fala de Jesus dos falsos profetas, ela se encaixa aqui também. Porque às vezes vamos dar ouvidos aí a tantas coisas que nos chegam revestidas de conteúdo religioso, quando na verdade o que está ali por trás é uma mentira ou é uma intenção disfarçada, uma intenção ruim disfarçada de um bom conteúdo, embrulhada para o presente. E às vezes a gente se engana com relação a isso. Tanto que Paulo sempre recomendou, você pode analisar tudo, mas retenha aquilo que é bom, retende o bem. Então, a gente pode analisar, ler, entrar em contato com tudo?
Podemos, mas Emmanuel diz que não devemos. Primeiro, o volume de coisas produzidas atualmente, nós não vamos conseguir entrar em contato com tudo. Então a gente precisa já estabelecer alguns critérios, né? Fazer algumas escolhas. E ele vai dizer que nem todo mundo tem robustez de fé, robustez física até, para conseguir entrar em contato com tudo que há no mundo. Nós temos aqueles que têm ainda uma fé vacilante, que vão entrar em contato com determinados conteúdos e vão se sentir abalados. Nós temos, especialmente na época ali de Kardec, inúmeros pensadores materialistas. Então, se nós decidimos ir para esse viés, sem estarmos com a nossa fé esclarecida, sem conseguirmos raciocinar com clareza, podemos nos sentir atraídos e sermos enganados por esses princípios. Então, a gente precisa analisar aquilo que a gente dá conta de entrar em contato. Nem tudo é para todo mundo. Por isso que a gente vê toda essa progressão até das revelações religiosas. Na época do Antigo Testamento, as revelações eram tocadas para um ser ainda material. Então a gente vai ver no Antigo Testamento muitas leis, muitos hábitos, muito da nossa história como ser ainda imaturos espiritualmente, como seres ainda pouco evoluídos, pouco esclarecidos. Então, a gente deve fazer a leitura? Sim, devemos, podemos, é útil. É muito útil quando nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, recorrermos à literatura do Antigo Testamento, porque ela explica muito, ela contextualiza muito. Mas a gente não pode pegar fragmentos daquilo ali para nortear a nossa existência. Porque lá estão contidos conceitos que eram para o espírito daquela época, ainda materializado. Agora que estamos na era do espírito, podemos recorrer àqueles ensinamentos. Como eu falei, é útil e muitas vezes necessário, porque ali contém chaves para a gente entender o Evangelho, mas a gente tem que dar foco principal ao Evangelho de Jesus e ao Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Então, se nós estamos estudando o Espiritismo, podemos voltar e consultar essa biografia, mas não podemos reger a nossa existência com aquilo que estava lá. Por quê? Porque você vai reger a sua existência no olho por olho, dente por dente? Porque esse era o aspecto máximo de justiça naquela época. Se te feriu o olho, vira o olho. Se te tirou o dente, tira o dente. Mas o que Jesus vai ensinar depois disso? Fica perdido? Sem valor? Então podemos utilizar até para analisarmos o nosso progresso, aquilo que ainda precisamos conquistar, moralmente falando. Mas temos que ter cuidado, porque se pegamos fragmentos isolados e utilizamos aquilo ali como pauta para a nossa vida, a gente pode errar. Agora, se pegarmos o Evangelho de Jesus, que seja uma única frase, porque nós sabemos que na época de Jesus, como eu disse, não tínhamos livros, não tínhamos facilidades, tinham pessoas que se guiavam por uma única frase dita por Jesus. Guiavam a sua existência por um único ensinamento, que era aquilo que chegava nas mãos delas. Se estivermos com Jesus com a intenção de cumprirmos aquilo que ele veio nos ensinar, a chance de errarmos é muito pequena. Não tem aquele ditado assim: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. A gente pode modificá-lo um pouquinho, né? Diga-nos o que leia, o que acessa, que eu te direi com quem estás. Quais são as suas companhias espirituais? Quais os vínculos que você está
está estabelecendo através do seu pensamento. Então, isso é, para a gente ir concluindo, uma forma de nós nos conhecermos melhor, quando aprendemos a analisar aquilo que entramos em contato, nós conseguimos entender o nosso papel, conseguimos entender aquilo que é esperado de nós e os cuidados que precisamos ter. O texto que eu falei do Emmanuel chama-se Estudo e Observação, e ele está no livro No Portal da Luz. E Emmanuel começa assim: abraçando a fé raciocinada, ou seja, o Espiritismo, ao espírita não será lícito eximir-se ao estudo. Tanto que Kardec coloca como um destaque no Evangelho segundo o Espiritismo a frase do Espírito da Verdade: amai-vos e instruí-vos, porque não nos é permitido ficarmos sem o estudo. Não é só amar, é amar e instruir. Vale-se do pensamento alheio a fim de progredir e elevar-se, mas forme as ideias próprias. Então ele fala, a gente pode utilizar o pensamento, aquilo que o outro escreveu, mas também precisamos meditar acerca daquilo ali, desenvolver a nossa ideia, a nossa capacidade de sermos críticos, digerir aquilo que nos chega, ler e meditar, aprender e discernir. Antes de tudo, analisar o Kardec, anotar os princípios, de maneira a usá-los no nosso dia a dia. Então, essa é uma obrigação daqueles que estão se aproximando das fontes do cristianismo redivivo, do Espiritismo. Não é só frequentar as lições de Kardec, mas também confrontar-lhes os textos com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então é pegar Kardec e analisar o Evangelho, estudar o Evangelho analisando Kardec. Jamais esquecer de associar Kardec ao Cristo, como o próprio Kardec se associou ao Cristo em toda a sua obra. Toda a obra foi construída sob a inspiração e a direção de Jesus. Nunca esquecer que o Espiritismo significa cristianismo interpretado com simplicidade e segurança, para que a gente não venha a resvalar na negação fantasiada de postulados filosóficos. E ele vai encerrar, só um minutinho, ele vai nos encerrar que o homem precisa tanto do alimento do corpo quanto do alimento da alma. E que tanto o corpo quanto a alma precisa de cuidado, de defesa, de higiene e de substância na sua formação e na aplicação das suas potencialidades. Então, que a gente possa desenvolver esse senso crítico baseado no método de Kardec. Se a gente não conhece, que a gente possa vir à Casa Espírita, começar um estudo sério, dirigido, metódico, para que a gente possa ir desenvolvendo essa habilidade ao longo da nossa existência e a gente consiga se proteger dessas ondas mentais inferiores que possam vir a nos atingir e que a gente possa igualmente distribuir ondas mentais saudáveis, elevadas, que contribuam com o bem-estar da nossa sociedade, daqueles que vivem ao nosso entorno e de nós mesmos. Jesus possa abençoar a cada um de nós, que a gente possa seguir confiante na sua misericórdia, no seu amparo, na sua proteção. Uma ótima noite a todos. Catrinha, o curso do NEP é que horas? NEP, domingo, 7 horas da noite. Um avisinho rápido. A Catrinha falou várias vezes aqui sobre estudar. Nós temos a nossa biblioteca
É gratuita. Se vocês quiserem, se chegar um pouco mais cedo aqui no corredor, fica ali, você pode pegar livro, levar para ler à vontade. Tem vários cursos para quem já estudou na casa, iniciante, livro dos médios, toda terça é dia de estudo aqui na casa. A gente tem vários livros que são estudados, livro dos médios, livro dos espíritos, evangelho, várias obras. E a Catrinha e o Fabiano tem um método, que é todo domingo, às 19 horas, aqui na casa também. Então, nós temos vários cursos de leitura, tá? Estudos. Então, vocês estão convidados. Nós vamos fazer a prece agora, só para encerrar a palestra, que está ao vivo. Eu vou abrir uma outra live para homenagem do Dia das Mães, tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos? Querido Mestre Jesus, queremos te agradecer pelo estudo da noite. Que o Senhor abençoe infinitamente a Catrinha e todos os oradores dessa casa, de todas as casas espíritas, Senhor, que trazem diariamente para a gente essas reflexões para a nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe, que a gente não desista jamais de nos elevarmos, de sermos seres melhores. Abençoe-nos, Senhor, também ao nosso regresso ao lar. Abençoe também este domingo todas as mães deste mundo, todas essas criaturas que se voluntariaram no plano espiritual para trazer esses seres e educá-los nessa trajetória. Obrigada, Senhor, que assim seja.